Olá, querida igreja, paz do Senhor Jesus a todos vocês. Como estão? Que bênção, mais um devocional poderoso. Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta sobrenatural que é capaz de transpor montanhas, que é capaz de trazer à existência as coisas que ainda não existem. Hoje nós vamos falar sobre a fé verdadeira, a fé genuína, como exercitar a nossa fé. E nesses dias de jejum, de oração, de leitura na palavra de Deus, nós estamos aprendendo muito sobre Deus, nós estamos aprendendo muito sobre uma vida de devocional, nós estamos aprendendo muito sobre uma vida de jejum, sobre uma vida de oração. E tudo isso tem um propósito específico. O propósito disso é levar os nossos corações a um relacionamento mais íntimo com Deus e também levar outras pessoas até Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar sobre fé. São 21 dias de jejum, de oração, de meditação na palavra de Deus. E hoje no nosso devocional nós vamos falar sobre a fé, essa ferramenta poderosa que Deus nos deu para que nós possamos vencer todas as batalhas. E em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1 a seguir, diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. É importantíssimo numa vida cristã exercer a fé. E a meditação na palavra de Deus é quem vai nos dar substância, é que vai nos dar a base, o alicerce para exercermos a nossa fé de uma maneira poderosa. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós sabemos quem Deus é. E a palavra de Deus diz o seguinte, que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. E a palavra de Deus também diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus e coloca ela em prática, isso transforma a sua vida. Através da leitura da palavra de Deus, nós conhecemos quem Deus é. Através do relacionamento com Deus, através da oração, nós nos aproximamos de Deus. E através do jejum, nós nos fortalecemos em Deus. A grande verdade é que nós precisamos fazer com que a nossa fé ela cresça. Jesus, em diversas partes, quando ele esteve aqui na terra, está registrado na palavra de Deus, nos evangelhos, em diversas partes ele está dizendo, homens de pequena fé. Houve um fato, quando Jesus estava andando sobre as águas, e Pedro pediu para ir ao encontro de Jesus. Pedro começou a caminhar sobre as águas. Pedro começou a andar sobre as ondas. De repente ele teve medo, ele duvidou e ele começou a afundar. No momento que ele começou a afundar, Jesus segura ele pelo braço quando ele grita, Senhor, socorre-me. Jesus pega ele pelo braço, levanta ele e diz, homem de pequena fé, por que você duvidou? Sabe, irmãos, o papel do diabo é colocar nos nossos corações a dúvida. Será que isso vai acontecer? Será que Deus vai se manifestar? Será? A grande verdade é que nós não podemos olhar para as circunstâncias. Todas as vezes que nós olhamos para as circunstâncias, nós corremos o risco de afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro olhou para as ondas do mar e ele começou a submergir. Foi quando ele gritou por socorro. Todas as vezes que nós focamos nas circunstâncias, nos problemas, nós corremos o risco de afundar. Portanto, a primeira coisa, para exercer uma fé genuína, foque naquilo que Deus prometeu. Quando nós focamos naquilo que Deus prometeu, nós jamais afundaremos diante das adversidades da vida. O que acontece é que existem muitas pessoas com foco no problema. O problema não é o foco. A solução do problema é que deve ser o foco. Se você está enfrentando alguns momentos de adversidade, alguns momentos de dificuldade, aprenda a focar em Deus, que vai solucionar o seu problema, te dará saída para que esse problema seja solucionado. Você precisa enxergar as coisas como Deus vê. Você precisa enxergar a sua própria vida como Deus te vê. E tudo é uma questão de relacionamento com Deus. E é por isso que nós estamos nesses 21 dias de jejum e de oração. Porque nesses 21 dias de jejum e de oração, nós estamos exercitando nosso relacionamento com Deus. Orando 6 horas da manhã, entregando o nosso jejum ao meio-dia e também nas nossas lives às 22 horas.
É importantíssimo, imprescindível estarmos nesse caminho de fé, dedicarmos a nossa vida ao Senhor. Mas para isso nós precisamos saber quem nós somos e quem Deus é. Só podemos exercer uma fé genuína, verdadeira e uma fé sólida quando nós entendemos quem nós somos em Deus. Tudo é uma questão de relacionamento. Relacionamento com você mesmo e relacionamento com Deus. Algumas pessoas podem estar dizendo, mas esse negócio de jejum, de oração, não é tão sério assim. É muito sério. Você precisa ter uma vida de dedicação em leitura da palavra gente, tem que ser todos os dias. Todos os dias lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. E agora nesse período de 21 dias, nós estamos em jejum, das 6 da manhã ao meio-dia. Meio-dia nós entregamos o nosso jejum e oramos agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Estamos conectados em Deus. Se você se vê como filho de Deus, você entenderá que Deus cuidará de todas as coisas. Você não verá uma criança preocupada com os boletos que tem para pagar. Elas não se preocupam porque elas sabem que tem um pai que vai suprir todas as necessidades. E quando eu digo preocupar, não no sentido de não dar responsabilidade para aquilo que é devido, ou viver uma vida passiva, deixando as coisas andarem de qualquer maneira. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se você entende quem você é em Deus, você vai entregar tudo para Deus. Você entenderá que Deus está cuidando de absolutamente todas as coisas. Então, entenda algo hoje nesse nosso devocional. Você tem que exercer a sua fé confiando no Senhor, sabendo que Deus, Ele te vê como um filho. Quando nós entendemos quem nós somos em Deus, quando nós entendemos quem Deus é para nós vamos exercer a nossa fé, não confiando no cenário político, não confiando nas adversidades, não confiando se a cotação do dólar está alta ou está baixa. Isso tudo de fato influencia a nossa vida, mas a nossa confiança deve estar no nosso Pai. Por isso precisamos enxergar Deus como um Pai. E isso é um exercício de fé. Nós precisamos visualizar isso. E o terceiro passo do nosso devocional de hoje é: conquiste primeiro através da fé. Tem muita gente que está esperando ver para crer. E com Deus não funciona desse jeito. Primeiro nós precisamos crer para depois ver. Existem pessoas que estão confiando naquilo que os seus olhos enxergam. Mas eu não me vejo dessa maneira. Pelos olhos da fé você pode se enxergar sim, um vencedor em Cristo Jesus. Pelos olhos da fé você pode enxergar sim a vitória que Deus te dá, te entrega nas suas mãos. Foi o que aconteceu com Josué e Caleb. Eles nos dão uma lição poderosa de como conquistar algo em Deus através da fé. Enquanto todos os outros espias estavam reclamando, dizendo que a terra manava leite e mel, mas que tinha muitos gigantes e que eles não conseguiriam, esses dois homens decidiram acreditar na palavra de Deus, naquilo que Deus prometeu. Eles decidiram acreditar naquilo que os olhos ainda não viam, mas que já era uma realidade na fé. É isso que nós temos que colocar em prática. Nós temos que crer, enxergar, visualizar aquilo que Deus já nos deu, aquilo que nós já somos em Deus. Por isso você deve colocar os seus olhos no que Deus prometeu, não no que você está enxergando fisicamente falando, porque os nossos olhos muitas vezes serão enganosos. A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso, que os sentimentos, coração fala de sentimentos, que o sentimento do homem é enganoso. Hoje nós estamos pensando algo, quando daqui a pouco, a 2, 3 horas, nós já estamos pensando totalmente diferente. Por isso nós precisamos colocar o nosso foco naquilo que Deus prometeu, não naquilo que vemos, mas naquilo que cremos. Hebreus 11, verso 3 diz que pela fé entendemos que tudo foi criado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é quem nos dá a vitória. A palavra de Deus é quem direciona a nossa vida. A Bíblia é quem nos dá o rumo. Por isso, a vida de meditação na palavra de Deus é muito importante. Quando meditamos na palavra de Deus, nós temos a plena certeza que o milagre de Deus ele está sendo gerado em nós.
Deus está gerando algo poderoso em você, que vai se manifestar em você e vai ser uma bênção através de você. O milagre vai acontecer quando nós decidirmos, pelos olhos espirituais, crer que Deus fará. E o primeiro passo é crer. Segundo passo é agir, tomar uma decisão. Para o milagre acontecer, é necessário duas ações. E a primeira ação acontece no mundo espiritual, que é crer. A segunda ação acontece no mundo físico, que é agir. Então hoje, no nosso devocional, você vai acrescentar fé na sua vida quando você crê. Mesmo quando todas as circunstâncias parecerem contrárias. Mesmo quando todo mundo não acreditar. Mesmo quando a economia dizer que vai dar tudo errado. Mesmo quando os governos estiverem caídos. Mesmo quando os homens estiverem perversos, nós continuaremos crendo no nosso Deus. É um exercício, crer e agir. É isso que Deus espera de mim e de você. E nesses 21 dias de jejum, de oração, de meditação na palavra de Deus, nós temos que colocar em prática, em primeiro lugar, a nossa fé. Em segundo lugar, deve ter ação. A fé é acompanhada de ações. A Bíblia diz, na Epístola de Tiago, que a fé sem as obras, ela é morta. O que isso significa? A fé precisa ser acompanhada daquilo que eu creio, mesmo não vendo, mas eu dou um passo em direção ao sobrenatural. Foi o que Pedro fez. Pedro sabia que a lei da gravidade o afundaria, mas ele deu um passo na lei sobrenatural. Hoje chegou o dia de você dar um passo nessa lei sobrenatural. 21 dias de jejum e oração, nós estamos buscando a presença de Deus para dar um passo de fé. E hoje, no nome de Jesus de Nazaré, o Espírito Santo de Deus deseja que você dê um passo de fé, um passo de coragem, um passo de ousadia em crer que Deus pode solucionar o seu problema. E aí eu digo para você, Deus deseja manifestar a glória dele em você, por você e através de você. Então, tome um passo de fé hoje. Decida compartilhar essa palavra do Evangelho com mais pessoas. Nós estamos orando por 3 almas. Nós estamos orando por 3 pessoas para que essa casa seja alcançada pelo poder do Evangelho. E eu creio que o passo de fé que você precisa dar é crer. Por isso você está jejuando, lendo a Bíblia, meditando e orando. Segundo passo, ação. É por isso que você precisa se relacionar com essas pessoas. Você precisa ter acesso a essas pessoas. Você precisa compartilhar essa palavra de Deus com essas pessoas. Orar por elas, se aproximar delas. E de que maneira nós nos aproximamos delas? Nós nos aproximamos, quem sabe, com uma ligação, com uma mensagem de WhatsApp, ou quem sabe até com um famoso churrasco, na verdade. Chama essa pessoa para sua casa, fala do Evangelho para ela, diz para ela, olha, eu estou orando por você. Deus vai fazer uma obra na sua vida, o Senhor vai manifestar a glória dele em você e através de você. Isso é exercício de fé. Quando nós exercitamos a nossa fé dessa maneira, Deus se revelará em nós, por nós e através de nós. Que Deus abençoe sua vida. Esse é mais um devocional para a glória de Deus. Estamos aí firmes e fortes nessa jornada de 21 dias de jejum e oração. Não deixe de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Não deixe de deixar o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, faz isso, se inscreve agora para a glória de Deus Pai. Grande abraço, beijo no coração de vocês. Nos encontramos amanhã no nosso devocional. Abraço, Deus abençoe vocês.